Muitas pessoas não sabem que, por exemplo, quando você vai pagar um chinês, o dólar não sai do Brasil e vai para a China, né? Vou voltar um pouquinho. Nós somos um mercado de moeda fraca. Tá. Então nós temos obrigatoriamente o curso forçado da moeda, ou seja, nós temos que trocar o nosso dinheiro por dólar, euro e qualquer outra coisa. Certo. Quando você vai mandar um dinheiro em dólar do Brasil para a China, o dinheiro sai do Brasil, passa nos Estados Unidos e chega na China, sempre. Ah, é? Isso, por isso que não chega dólar em Cuba. Todo dia eu recebo a ligação, quanto tu acha que vai dar o dólar amanhã? Cara, se eu soubesse, eu juro, eu vendia tudo que eu tenho, botava em dólar comprado ou vendido e ficava rico. Você não ia contar pros outros? Né? Day trade. Exato. Assim, Aí não... começa a jogar beach tênis e compra um copo Stanley. Isso. Aí, caso real, tá? Colaborador nosso entrou recentemente, 20 anos. Ele falou, poxa, meu pai juntou um dinheiro pra mim. Quando eu tinha 18 anos, meu pai me deu dinheiro. Eu apliquei em bitcoins e perdi 90% do valor. Isso é mais comum do que a gente imagina. Pense o seguinte, se uma empresa está pagando muito é porque ela tem mais dificuldade de captar dinheiro. Uma empresa que tem facilidade de captar dinheiro não precisa pagar muito. O Itaú não precisa pagar muito pelo título dele, porque todo mundo quer emprestar dinheiro pro Itaú, dando um exemplo. O BTG, todo mundo empresta dinheiro pro BTG. Agora, vem o Zezinho da esquina querendo que você empreste o seu dinheiro que você ganhou da sua vida inteira, ele vai pagar 150%, 200% do CDI. Nossa. Por quê? É o único jeito que ele tem de atrair o investidor é pagando uma rentabilidade. Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Felipe Reis. Eu sou o Leandro Marchioretto. E eu sou o Guilherme Toledo. E vamos desconhecer ou vamos desbravar, vamos falar sobre o cenário macroeconômico brasileiro para 2023. Saudações, movimentadores da Balança Comercial ao InvoiceCast. Hoje estamos aqui com um episódio exclusivo com a turma da Mauá Câmbio para a gente falar do cenário macroeconômico brasileiro para 2023. Claro que nós vamos falar também um pouco mais da área mundial, fica esquisito. Nós vamos falar também um pouco de mundo, vamos falar dos nossos parceiros comerciais, o que nós podemos esperar para a inflação, taxa Selic, o câmbio. O Leandro já me disse aqui que no final do episódio ele vai falar quanto que vai ser a cotação do dólar e do euro, certo? Vou ter aqui a ajuda do pessoal também da Amur. Minha bola de cristal tá atualizada. Tá atualizada, né? Acredito. Então, já aproveitando que você tá aqui com a gente, dá uma olhada aqui na legenda da publicação do podcast, se conecta com a Mauá Câmbio, siga, curta. Lembra de comentar e compartilhar também. Se vocês estiverem precisando de uma assessoria para câmbio, para comércio exterior, entre em contato com eles, que eles têm uma turma bem legal, pronta para atender vocês. Tem uma pessoa muito especial lá também, a minha esposa, né? Muito profissional. Porra. Cara, eu fiz a Melhor contratação. Eu fui Headhunter dela. Cara, melhor contratação do ano. É verdade, né? Eu sou especial. Fiquei surpreso agora com essa informação. Sim. Não, cara, tadinho, eu trouxe ela pro comércio exterior, né, cara? Tirando a brincadeira, tá voando, né, tá cara? Voando? Um baita comercial. Olha, obrigado pela indicação. Imagina. Ela tá tendo que pagar 5 salários dela pra mim, né? Por causa do Headhunter, né? Vamos voltar pra pauta aqui, então. Vamos então começar sobre o cenário macroeconômico. Então eu vou agradecer aqui a presença do Leandro Marchioretto, que é o CEO e fundador da Mauá Câmbio, o Guilherme Toledo, que é o Head de Operações da Amur Capital, e estou aqui com o meu amigo Felipe Reis, pela primeira vez, da TechShip, o diretor da TechShip, que vai me ajudar a fazer umas perguntas decentes e também trazer a perspectiva dele da parte do comércio exterior e do agenciamento de carga. Então, muito obrigado, senhores, e eu vou aproveitar não, já vou fazer uma pergunta para os três me responderem ao mesmo tempo. Vocês estão mais otimistas ou pessimistas para 2023? 1, 2, 3. Otimista. Moderado. Neutro. Por quê? É muito cedo ainda para definir? O que vocês me dizem? Eu vou deixar o Guilherme falar, né? Porque o Guilherme é especialista de macroeconomia, ele vai poder ajudar a gente, mas tem muita incerteza nesse ano. Esse é um ano interessante para acompanhar o mercado. A gente está vindo de um cenário extremamente atípico, né? A gente passou por um processo pandêmico, então mexeu bastante aí com todos os ativos, né? No mercado de capitais, e a gente percebe um movimento diferente do tradicional em que um país desenvolvido, falando aqui de Nova York, principal hub de investimentos do mundo, saindo de um juro nulo, né, para uma situação de 4,75% ao ano, como a gente está nesse momento, mas possivelmente siga subindo o juro nos Estados Unidos nesse ano. Isso acaba mexendo bastante aí com todos os ativos do mercado de capitais, né, subindo o juro do principal país, a economia mais forte. Então isso vem mexendo bastante com o Brasil também, até porque a pandemia ela impactou todas as nações. Sem dúvida, os emergentes são mais frágeis, né? Então a gente vê também um Brasil com juro alto, restringindo bastante o crescimento econômico. Então assim, tem um ano que já vinha num período difícil o Brasil, e a gente está vendo um país desenvolvido, mas Europa, reboque, né? Reino Unido, vindo num processo de aumento de juros. E aí fica aquele movimento meio em xeque, né? Uma sinuca de bico. E agora, né? Se um país desenvolvido está subindo o juro,
e o quiçá dos brasileiros, né? E para os Estados Unidos, 4,75 ao ano é alto, né? É alto. É né? muito juro. Quanto foi a última vez que teve tão alto assim? Sabe dizer? A gente teve um processo, a gente está há muitos anos, né, num processo de redução de taxa de juros. A gente vem numa taxa real negativa, inclusive, tá? Então, que a inflação, a taxa de juros vem abaixo da inflação nos Estados Unidos. Então, a gente vê, há uns 15 anos atrás, a gente estava numa faixa, num patamar nesse nível. Então, a taxa de juros veio se movimentando, mas é como se o processo americano nunca tivesse se plenamente recuperado da crise de 2008. E aí, Então, quando tu concordo. fala há 15 Desde anos 2008? atrás, era... Bah! Eu tava fazendo as contas. Há 15 anos atrás é como se fosse antes ali de todo o problema que teve lá nos Estados Unidos da bolha imobiliária, Isso, etc. da Isso. crise do A- subprime. ainda não se recuperou 100%. Não está né? plenamente recuperado. Caramba! E aí o governo americano ele já vinha, é uma forma de incentivo à economia tu deixar o juro baixo, né? Tu incentiva os negócios, né? O juro baixo, né, vai ficar barato o dinheiro para todo mundo. Uhum. E aí nesse meio termo vem aí algumas situações específicas, mas falando da pandemia que é a mais atual, aí que está na cabeça do povo, poxa, tu já estava com o juro baixo, tu tem que levar ele para zero para a economia não parar. E aí agora vem a inflação. Então, vamos dizer assim, a melhor medida de um banco central trabalhar para controlar a sua inflação é com o juro. E agora ele precisou subir o juro. Então, se estava todo mundo com a corda no pescoço, começa a puxar já, né? É por isso até, né, Guilherme, que essa confusão que a gente vê no Brasil do fiscal com o monetário, né, com a questão dos juros, por exemplo. Não é o fiscal da Receita Federal, né? Não. Fiscal que a gente fala do governo é despesa e receita do governo, né? O Brasil Ok. sempre teve uma dificuldade histórica de administrar receita e despesa no país, né? Isso é um problema que já está mais do que caracterizado na nossa sociedade. E recentemente a gente tem, né, visto essa guerra política para baixar taxa de juros na força, né? Que o governo imagina que com os juros no patamar que está, a gente não cresce, porque o juro está muito alto. Mas os juros é o balizador da inflação, né? É ele que equilibra a inflação. A inflação real ela é muito maior do que, né, a gente pode imaginar. Pensem o seguinte, nós quatro aqui nós temos 4 tipos de inflação diferentes. Por quê? Eu tenho filhos. Meu kit de compras é diferente do seu que não tem filhos, por exemplo. Concorda? Concordo. Então a nossa inflação é diferente, porque o teu kit de compra é diferente do meu. Então a inflação que o governo mede e tem que medir é o indicador econômico. Ele não é o que reflete na prática para todos nós, né? Tanto que a gente tem essa percepção que a inflação é muito maior do que está nos indicadores, né? Então essa guerra para nós, por exemplo, isso estressa o câmbio. É um dos motivos que estressa o câmbio. Essa incerteza da direção que o país quer para 2023. Desculpa te interromper. Não, ótimo. E sabe o que é mais louco? É doido isso. O Brasil talvez tenha feito um bom trabalho nesse período pós-2020. Porque a gente vê o nosso juro já num caráter mais restritivo. A gente foi muito mas rápido em subir a taxa de juros, a gente né? subiu muito rápido. A gente controlou a inflação com velocidade. E aí tem agora outros países que normalmente são rápidos nesse tipo de trabalho econômico, né? Que são ágeis, com uma certa dificuldade. Continente europeu, Reino Unido, Estados Unidos, a gente vê assim claramente que eles estão com uma certa dificuldade. Eles vão ter que ir para um caráter recessivo. É inevitável. Então, talvez o Brasil tenha feito o dever de casa. Talvez, infelizmente, o brasileiro esteja acostumado a trabalhar com inflação. Então, a gente sabe lidar com essa situação. O europeu não sabe lidar com quase 10% de inflação como ele viveu. Tá? Agora está reduzindo um pouquinho. Os Estados Unidos, a mesma coisa. É um processo difícil para viver, né? Para conviver. Culturalmente, infelizmente, o brasileiro já está mais adaptado. Então, o Banco Central brasileiro, de certa forma, foi até um exemplo, né? Foi premiado por esse bom trabalho em controle de inflação. Claro que tem sempre um viés ali de... tem que puxar a corda de um lado, né? Vai ter que, talvez, restringir um pouquinho a economia. Não tem mágica, controlar. né? Não existe mágica. Não tem. Sem dúvida não existe. Não tem como equilibrar. Isso é uma coisa que não tem equilíbrio muito. Tu vai testando, né, os polos até encontrar um ponto que seja aceitável, né? E aí, corroborando o que o Guilherme está falando, essa guerra da Ucrânia que a gente não sabe se tem fim. Pois é, o pior da pandemia tava passando devido à guerra, né? Isso. Né? Tipo assim, Isso. não dá pra dizer oficialmente que a pandemia acabou, eu acho que de acordo com a OMS, não sei se acabou ainda, né? Mas assim, tava mais tranquilo pra gente circular. Aí em fevereiro começou. A própria pandemia, né? O Felipe tá aqui, que é um especialista em comércio internacional. Achei que tu ia falar especialista em pandemia, né? Caramba, sério? Desencarrilhou toda a logística mundial, né? Ela se desajeitou, né? Tanto que a gente viu um frete internacional custando mais de $10 mil. Sim, dependendo do destino aqui no Brasil, até $20 mil. Manaus, por exemplo. Isso. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente, não sei se o Guilherme concorda, a gente vem de vários processos diferentes, mas que todos trazem ainda consequências que a gente não está sabendo lidar muito, né? Então, 2008 não está totalmente sanado nos Estados Unidos, consequentemente no mundo. A gente teve pandemia, a gente tem guerra. Por isso que, para mim, quando tu me perguntou o que eu achava de 2023,
feijão com arroz, dá tempo ao tempo para ver o que vai acontecer no mundo. Porque, para mim, pelo menos, nas nossas empresas, a gente está indo assim, feijão com arroz, vamos esperar o movimento, a gente não sabe o que vai acontecer de guerra, né, se é que vai acabar algum dia. A gente não sabe se a recessão estoura ou não, porque tem uma recessão implícita nos Estados Unidos, né, Guilherme? Se desenhando. Na Europa também, né? Sim. Então, assim, pra gente que é empresário, né, fica sempre esse desafio, né, cara? Pô, vamos investir muito esse ano. Nós estamos, cara, um passo de cada vez, devagarzinho, porque pra mim tá muito incerto ainda. Existe um grande volume de incertezas locais, né? A gente tem um novo governo que entrou com um viés de talvez mais gastos, né? E a inflação, de certa forma, é um imposto velado. Isso aumenta a receita do governo, então... A inflação é um imposto velado. Isso é uma forma do governo aumentar a arrecadação. Porque o imposto é percentual. Então, se subir o preço dos produtos e serviços, a inflação, né, leva junto e a mordida do governo naturalmente é maior junto. Acaba subindo a arrecadação também. Então, aumenta a arrecadação do governo. Então, esse é um fator local, né? Beleza. A gente falou dos Estados Unidos. Falando de guerra, né? Esse vai e vem, parece que nunca acaba. Impacta bastante commodities, que tem relação com o Brasil, que tem relação com o câmbio. Então, assim, a gente está numa quantidade gigantesca de incertezas, em que é difícil, né, a gente... botar o pé assim com firmeza e dizer, não, o mercado de renda fixa ou de renda variável vai para cá. É uma situação, diria que um tanto quanto protetiva que a gente precisa adotar, né? E de forma cautelosa ou tática fazer alguns movimentos, né? Então acho que o câmbio ele acaba tendo um reflexo forte agora nesse momento com incerteza, seja para a hedge, é uma questão de proteção patrimonial, e também de uma exposição, porque o mundo não parou aqui, né, nesse momento. A gente tem incerteza, mas tem pessoas consumindo, né, produtos e serviços mundo afora. Isso não vai parar. Eu até ia perguntar para vocês, porque quando o Leandro disse que vão fazer em 2023 o feijão com arroz, e antes a gente estava conversando aqui e eu falei que nós estávamos otimistas, chega a ser irresponsável pensar desse jeito, porque nós temos vários clientes que fizemos ali uma rodada de conversas com eles e tal, coletando alguns feedbacks para entender como seria o 2023 e planejar o ano, né? E vários no mesmo sentimento. Vou seguir com o pé atrás, vou fazer o feijão com arroz, etc. Só que eu vi que os clientes que, quando nós fizemos essa pesquisa junto aos clientes, os que estavam otimistas, por uma coincidência ou não, agora em janeiro e fevereiro, foram os que mais fecharam frete. E aí eu te pergunto, sincero, assim, eu quero ouvir de vocês sobre se é irresponsabilidade, porque nós estamos otimistas, porque eu entendo que enquanto outros estiverem pensando do mesmo jeito, segurando os investimentos, todas as oportunidades acabam sobrando para quem realmente está buscando, né? Isso é risco-retorno, né? No fim também tem a ver com isso. Eu já te respondendo, não acho que é um absurdo, não acho que é uma responsabilidade. Eu acho que tem mais a ver com a gente conhecer a nossa empresa, né? De falar assim, que é um problema do Brasil isso, né? Gestão de caixa de empresa, né? Ter um budget anual, ter um fluxo de caixa projetado para entender assim, legal, até que ponto eu posso ser mais agressivo em investimento ou não. Como nós viemos já de 2 anos de bastante investimento no Brasil, esse é o ano que a gente vai segurar e a gente rever a cada 3 meses. Então pode ser que nesse primeiro trimestre a gente seja feijão com arroz, e se a gente entender que o sinal está mais positivo, a gente vai soltando o investimento. Então não é irresponsabilidade não, eu te diria que é mais assim, entendendo a sua empresa, né, todos nós aqui temos empresas, de entender assim, o quanto eu suporto de risco dentro do que eu quero fazer. Vou te dar um exemplo que ninguém imaginava. Casos Americanas. Pois é. Né? E a Ambev tá batendo na porta, né? Então. E aí já se levanta, será que a Van também não tem o mesmo estilo de tributação? Será que que Magazine Luiza, né? O Guilherme pode falar melhor. O risco sacado, né? O bendito risco sacado, será que tá... Então assim, entende? E isso é varejo, né? No nosso mercado, que nós somos mais do varejo, né? No nosso negócio, a gente está sempre atento ao que vai acontecer na economia como um todo. Então por isso dessas incertezas, mas respondendo a pergunta objetivamente, não é irresponsabilidade. E será que não... Será que tem alguns setores, talvez alguns segmentos que estão, digamos, mais otimistas que outros dentro do Brasil? Talvez seja isso, né? Esse é um ponto que eu ia trazer. Agro, por exemplo? Sou engenheiro, mas vou dar uma resposta de economista. Depende. Por quê? Depende do setor. Com Selic alta, talvez prejudica muito mais o setor do varejo do que o banco, a seguridade. Então, acho que depende muito do setor em que aquela empresa está inserida, como, né, uma prestadora de serviço, por exemplo,
ou qual o cliente que ela atende. Então, acho que o depende aqui se encaixa bem, tá? Eu entendo que a gente fala muito nos investimentos que o primeiro passo é proteção. O segundo é tu progredir no sentido patrimonial. Então, a gente não pode dar um passo em falso, né? Eu acho que o investimento e o negócio, nesse momento, eles, sabe, se interconectam. Eu acho que seria mais assim... Quer ver um exemplo? Baixa taxa de juros. Melhora quais setores da economia? Né? Construção civil? No varejo? Então tem alguns setores que dependendo... Por isso que a gente está muito atento a essas mudanças. Automobilístico? Né? Principalmente monopólio de carro, não sei se entra. Alguns setores. E aí, eu vou dar um exemplo real, tá? Vou dar um exemplo real. O que a guerra da Ucrânia fez com um cliente meu? Vocês conhecem pellet, que é aquele madeira, o supilho de madeira, né? O pó da madeira prensado. E a gente atende o cliente na área de câmbio. Não está dando conta de vender, exportar aquilo para a Europa. Para que serve isso aí? Guerra. Os caras precisam se aquecer e estão usando isso para se aquecer na Europa. Por causa da falta de energia, porque a Rússia está bombardeando o lugar que... Um cliente que exportava 2 containers por mês está exportando 10 e não dá mais conta. Não tem capacidade produtiva, porque se tivesse 20 containers, exportava 20 containers de pellet. Por quê? Porque um nicho de um determinado produto, para uma determinada localidade, acabou se beneficiando da guerra. Então, existem N fatores. Dentro de cada setor, de cada nicho de mercado, com certeza, e eu estou contigo, vai ter empresa que vai surfar e vai surfar bem. Né? Mas vocês, como são uma empresa mega profissional, com uma gestão muito ativa, com certeza não vão ter dificuldade para identificar, cara, qual é o público aqui. Né? Água, por exemplo, é um negócio que, nossa senhora, se beneficiou. Não tem ré o negócio, né? Não tem ré. Água é um negócio que não tem ré no Brasil. Não à toa que subiu o preço do alimento no Brasil, né? Foi tudo exportado, né? Claro. Então, acho que, por exemplo, na área de câmbio, quem opera importação, exportação, frete? Por que, eu sempre brinco nisso, né, Guilherme? Por que diabo o brasileiro não gosta de proteger moeda? Você pode fechar eu fechei uma operação. Eu comprei uma máquina, preciso pagar ela em 3 vezes. Por que você não trava hoje todas as parcelas que você tem para fazer para o futuro? É o RED isso? Aí tem vários instrumentos, né? NDF, tem contrato futuro, enfim, tem algumas opções. Trava, todo mundo já coloca uma margem, né? Os agentes de carga, quando vão fechar uma operação, já tem uma margenzinha. O importador, ele não coloca a taxa do dia, ele coloca ali uma garantiazinha que ele vai ter da operação. A gordura, como chama, né? Tipo, uma gordura de segurança. Pega um pedaço da gordura e trava a operação. Não especula, né? O brasileiro é incrível. Eu atendo centenas de clientes do comércio exterior. E a maioria deles quer o quê? Quer brincar com o dólar. Né? Acho que vai subir, acho que vai cair. Cara, legal, mas se você tem 5% de margem na operação e você tem mais 0,5% de margem no câmbio, usa o 0,5% no câmbio, trava a moeda e o mundo pode acabar. E pode haver uma guerra nuclear. A sua cotação do dólar vai estar garantida para dali 30, 40, 60, 90 dias. Né? Então, o brasileiro, nessa parte da proteção, que é o que a gente trabalha muito nas empresas, ele ainda vê como um custo. Né? Muitas vezes, eu vou garantir. Às vezes a gente pega uma operação, vou dar um exemplo. O cara comprou uma máquina de $1,5 milhão para pagar em 10 vezes. Cara, o que eu sei, o que eu acho que vai acontecer daqui 10 meses no mundo, no Brasil? Não faço a mínima ideia. Não sabemos nem 2 meses? Não, exato, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã. Quer ver quanto hoje variou a bolsa e o dólar hoje? Né? Hoje. Os Estados Unidos ontem derretendo, né? Feriado e a bolsa americana derretendo. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Imagina você fazer uma compra internacional em 10 parcelas mensais e você ficar à mercê de acontecer qualquer coisa no mundo. E aí, muitas vezes, a margem que você tinha na operação ali, né? O benefício financeiro de você ter importado aquela máquina, o câmbio vai levar embora. Acho importante, foi mencionado o Banco Central. Acho que é importante deixar claro para tem muita gente comercial aqui que nos ouve que é estudante ou entrou agora na área. Como é que funciona o câmbio no Brasil? Eu lembro que ele não é o câmbio travado, igual é na China, ele é o câmbio flutuante sujo. Isso, né? A gente chama de câmbio flutuante sujo. Por que ele tem esse nome? Porque o Banco Central, ele intervém quando ele entende que tem excesso no mercado, né? Então, excesso de emoção, no caso, né? Isso, ele precisa dar algum equilíbrio para a coisa, né? Para o negócio não despirocar de um jeito que a gente fique muito assustado. Rola circuit breaker com o câmbio? Assim, a gente tem uns limites de estresse no câmbio brasileiro, tá? A gente tem limites. Então, é 12% inclusive o limite de estresse estabelecido Banco Central, B3. Mas eu acho que um ponto importante da questão de câmbio é que a gente tem que entender que a nossa moeda não é forte. Certo? Então, a gente está falando de um dólar americano, de um euro. Isso. O real é uma moeda frágil. Fraca. E facilmente... Só um parênteses. Se fosse forte, olha só que legal, a gente mandaria em reais para o chinês ou para o americano
E lá fora ele trocaria reais por dólar ou pela moeda dele. Faz sentido. Né? Nós não somos uma moeda e, pelo que a gente está vendo, vai demorar algumas décadas talvez para a gente ser, a não ser que blockchain resolva essa situação, né? Que daí é outro papo para um outro podcast. Mas hoje a gente tem o quê? O dólar e o euro só com essa potência. Libra e ien japonês são os 4 principais, né? Dólar, euro, Libra e ien japonês, mas basicamente dólar, né? Dólar. Quando, moeda internacional. Desculpa o termo aqui, mas quando dá bosta no mundo, todo mundo corre para dólar. É isso. Então, todos os clientes que me procuram falam onde é que eu posso abrir uma conta para deixar um patrimônio, que é uma coisa que a gente fala muito, investimento. E você que está nos ouvindo, por favor, sua empresa, sua conta pessoa física, dependendo do patamar que você tenha, deixe um pouco desse patamar, né, desse valor nos Estados Unidos, em moeda forte. Porque deixar 100% no Brasil não é o que a gente recomenda quando a gente fala de planejamento e segurança dos recursos. Né? Legal. O fator do câmbio, né? O Banco Central ele tem a responsabilidade de monitorar o câmbio. Então ele é um órgão supervisor. Ele monitora o mercado. Então o câmbio oscila de forma natural pelo mercado, pelos agentes, né? Em compras e vendas. Mas a gente vê que em alguns momentos, quando tem normalmente, né, esse movimento ele é de alta, né, ou desvalorização do real ou valorização do dólar, há uma forte alta que a gente fala no câmbio aqui, né? Subiu o dólar, o pessoal fala, né? Isso é uma observação importante. Subiu o dólar. Como subiu o dólar? Pode ser que caiu o real também. É um par de moedas. É dólar americano versus real. Às vezes o dólar se valorizou ou às vezes o real se desvalorizou. E pode ser que as duas coisas aconteceram, que é aquele movimento, né, estratosférico que acontece, né, que a gente vai ver na TV ali à noite, subiu muito o dólar. Então o Banco Central, em alguns momentos, quando tem uma alta demanda por compra de dólar americano, isso pressiona a moeda. O Banco Central entra para dar liquidez. Então, como o nosso mercado de moeda é muito pequeno, se alguns peixes grandes começam, né? Se o Titanic quer fazer a curva num riozinho pequeno, ele mexe muito, né, a água naquele rio, naquele leito. E o Banco Central precisa, naquele momento, entrar. Por isso ele suja, entre aspas, né? Aquele momento, ele tira um pouco da flutuação natural, ele entra para dar liquidez para aquele Titanic que quer fazer a curva naquele rio. Então isso é uma situação que, infelizmente, não é um bom sinal, a nossa moeda é frágil. O Banco Central tem que fazer esse papel de atuar, né, dando liquidez para alguns players em alguns momentos. E até falando mais tecnicamente, né, isso acontece através dos dealers do mercado de câmbio. Né? Se qualquer um de nós entrar no Banco Central e procurar como dealers do mercado de câmbio, você vai encontrar 14, se eu não estou enganado, 14 instituições, porque a gente não pode comprar dinheiro do Banco Central, né? Comprar dólar e vender para o Banco Central. Isso é feito com uma determinada quantidade de instituições financeiras, que no fim são elas que determinam a cotação do dólar no fim do dia, porque o mercado opera, mas esses são os grandes interbancários do mercado financeiro. É tipo eu tentar chegar no armador assim, eu tenho um container aqui para embarcar ele. Vaza. Exatamente. Então assim, eu tenho o poder de mexer a taxa do dólar? Não, né? Óbvio que não, né? Não tem nem como. Eu tô fechando $1 milhão, vamos mexer. E se você tem, você pode anunciar aqui no Invoice Cash, que vai ser muito bem-vindo se tem o dinheiro, tá? Felipe, você que está no comércio internacional há muito tempo, né? Tem muita experiência. Como é que você está vendo o cenário macroeconômico, não da perspectiva de vocês, como a gente comentou há pouco, mas do próprio mercado em si? Tu acha que vai ser um ano favorável, desafiador? Como é que tu está vendo assim pela... Vou começar pelos dois pontos, a importação e a exportação, né? Boa. A importação, seguindo o que a gente conversou antes ali, que fizemos aquela rodada de conversa com os nossos clientes, tem muito cliente que está com um estoque custo alto. Pessoal que importou a 5, 6, 10 mil dólares o container e agora baixou para $1.000, $2.000 o valor do frete. Muitos empresários acabam sofrendo mais tempo e não queimam esse estoque. Eles ficam esperando o mercado voltar, ficam esperando alguma mágica acontecer no mercado. Um milagre para poder vender esse estoque que eles têm com custo alto, poder vender com um valor um pouco maior. Enquanto outros acabam reconhecendo que aquilo foi um custo, que foi uma situação de mercado, torraram o estoque, venderam o estoque com um custo menor, mas criaram giro para a empresa, fizeram novas compras com o frete a $1.000, que chegou até algumas semanas atrás. E aí fizeram novas compras e aí eles estão lá vendendo de novo, enquanto o pessoal que ficou com medo e espera vender aquele estoque num preço milagroso, como diz o Jonas, fica um pouco mais receoso, fica parado aí no mercado. Reduziu bastante as importações. Já para exportação, o cenário é diferente, o cenário é favorável.
porque o valor do frete baixou, porque aí o produto acaba ficando mais competitivo, e a questão do espaço também com os armadores, porque passou 2021, 2022, os armadores estavam com pouco espaço para oferecer, e aí acabava... O exportador acabava ficando na mão de 2, 3, 4, 5 agentes de carga que obtinham aqueles espaços através de contratos, e aí eles acabavam cobrando os valores que o cliente estava pagando, digamos assim. E hoje, como os armadores estão precisando de carga, o valor ficou mais competitivo na mão de vários agentes de carga. Então, a gente ganha muito mais capilaridade, né? A gente consegue chegar em muito mais clientes comparado ao ano passado, por exemplo. Que legal. E Jonas, você aqui, vou inverter, viu? Falei que ia inverter aqui as perguntas. Olha você que também prestando consultoria aí na área de marketing, né? Serviços. Qual é a tua percepção também como exterior 2023? Então, esse trabalho que o Felipe fez com os clientes, o bom de eu estar agora mais na parte de marketing para comércio exterior, e bastante gente vem conversar comigo no privado e perguntar, como é que você está sentindo aí o mercado? O que outras pessoas estão falando? Porque teve gente de agenda de carga, teve gente de compra que veio falar comigo, e eu ouvi mais variadas percepções e sentimentos. Tinha gente otimista, tinha gente que estava muito pessimista, só que aí eu dava tipo uma pincela assim, tá, qual que é o segmento que tu mais atende? Aí tô jogando assim, segmentos, às vezes o cara falava assim, madeira, falava petróleo e gás, falava plástico. Cara, cada um tinha uma percepção diferente. Então assim, e a gente sabe, as empresas de comércio exterior, normalmente eles têm um segmento que eles são mais fortes. Tem umas empresas que tipo assim, 90% é para atender um certo mercado, brinquedo. Pneu, por exemplo. Pneu da vida. Claro, qualquer coisa, qualquer sentimento que tiver nesse teu principal ali, vai afetar a empresa inteira. Né? Então assim, foi muito... está variado, sendo muito variado para te dizer assim. Exatamente, desculpa interromper, é exatamente como o Felipe falou antes, quando ele me perguntou como é que eu achava se era irresponsável estar otimista. Tem mais a ver com a empresa e com o nicho, porque é assim mesmo. Nós temos clientes que fecham câmbio com a gente, que estão voando, fechando 2, 3, 4, 5, 6 milhões de dólares mês de operação, e tem outros que estão definhando. Mas tem mais a ver com o mercado e com a própria capacidade de gestão da organização, né? Da empresa. Né? A gente sabe que, por exemplo, vou dar um exemplo claro que aconteceu recentemente. Discussão sobre IPI. Né? Que o Supremo voltou e tal. Então tem empresas que já estão começando a sofrer. Isso, estão sofrendo e sabem que talvez tenha um problema grave. Então tudo depende de muitas variáveis, quase como na economia, né, Guilherme? Tudo depende basicamente, mas porque eu queria ter essa percepção porque é a mesma nossa, né? Que depende do nicho, depende de como a empresa está organizada, depende da localização da empresa, né? Mato Grosso, por exemplo, nossa senhora, parece que não tem crise lá, não importa quanto está o dólar. Mas por quê? Agronegócio pulsando. Então, claro que para algumas localidades não tem crise, né? Próprio Santa Catarina, assim, a gente... Saiu um dado recente, inclusive, menor desemprego do país, né? Pleno emprego em Santa Catarina, por exemplo. Então tem alguns estados, algumas situações que nos deixam muito otimistas, inclusive, né? E algumas outras não, e aí vai muito de como a gente atende essa turma. Eu já queria até aproveitar que o Felipe tá aqui, vou inverter hoje de novo. Tomei conta Gostou do podcast, né? Gostei, cara. Gostou, né? Quer um apresentador aqui, cara, pra te ajudar? Eu tenho sentido que aí também você pode ajudar, Jonas. Por favor. Eu tô sentindo muito também, porque dentro do BTG Pactual, que é o nosso principal parceiro hoje no Brasil, a gente tem algumas operações de créditos estruturados para as empresas. E a gente tem sido procurado por muita empresa de Comex, de todos os tipos de serviço, querendo dar prazo para o cliente, né? Querendo, de alguma forma, financiar o cliente. Vocês acham que isso é uma tendência, que isso vai crescer? Se não me engano, no episódio 3 do podcast, ainda quando era lá no outro estúdio, antes da pandemia, eu conversei com... Eu tinha 2 anos, assim, mais ou menos. Não, foi início de 2020, antes de estourar a pandemia. Eu conversei com... Não lembro nem qual era o episódio, acho que era sobre despacho aduaneiro. E alguém lá falou assim, cara, as empresas comerciais estão virando banco. Porque tá todo mundo precisando financiar. Essa é a minha percepção, sendo bastante realista. E assim, é uma coisa que eu trabalhei muito nos estaleiros. E os estaleiros, eles forneciam as embarcações para Petrobras. Cara, atender Petrobras é inferno. Era assim, se bem me lembro... tu quer vender para Petrobras? 90 dias. Tu tem que me dar prazo de 60 ou 90 dias. Alguma loucura assim. Quase avança em 120 dias. Umas loucuras assim, cara. E, cara, como é que tu vai ter fluxo de caixa para isso? É isso. Né? E aí, claro, começa uma tendência, né? Se um oferece, é um diferencial. Até que em algum momento, isso aí eu acho que vai acabar virando commodity.
Tanto que teve um tempo atrás uma pessoa veio falar com a gente, falou assim, vocês podiam estar vendendo o site financiado. Eu falei, nós vamos financiar site, né? Tipo, nós atendemos com um site novo para um cliente, ao invés de ele pagar de uma vez ou em 3 parcelas, que tal vocês fazerem 24 vezes? Meu Deus do céu. Aí ainda perdão, nós vamos emitir carnê? Não, outra coisa. Então... Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com o novo marco cambial? Não. Não puxou, não inspirou a ideia, nada, não? Não, o novo marco cambial ele vem para facilitar um pouco para as empresas, né? Então, primeiro, o Banco Central agora determina tudo. Não precisa mais pedir autorização para CMI, para CMN, perdão, ou para outros órgãos. O Banco Central define as questões de câmbio, né? Isso é um ponto. A documentação está flexível agora, então a gente pode pedir documentação para o cliente ou não pedir. Só que aí tem 2 pontos, por exemplo, né? O Banco Central é campeão em fazer isso. Não, agora você pede se você quiser, só que se der um problema eu vou te estrangular. Então eu acho que em alguns momentos vai piorar o compliance das instituições financeiras. Por quê? Porque o Banco Central transferiu muita responsabilidade para as instituições financeiras. Então, possivelmente, em alguns casos, vai piorar o compliance das empresas, na minha humilde opinião. Agora, para operações pequenas, até $50 mil, que é o que a gente considera hoje, aí vai ficar bastante facilitado. A questão do crédito que eu estava comentando... É que faltou o Felipe falar, né? Eu já vou perguntar para ele. Eu acho que tem a ver, e não é só comércio exterior, aí é que tá. Eu acho que o mundo, a nossa economia, que ainda é bem fechada, né, Guilherme? Você pode... Estados Unidos é o nosso... Isso é um saco. Se tu faz qualquer compra online, hoje em dia tu recebe SMS assim, você tá precisando de crédito, cara, tu comprou qualquer coisa aleatória, tá todo mundo te oferecendo dinheiro. É um saco isso. Tá tudo virando banco, cara. Quando alguém te pergunta assim, aqui na tua empresa, você faz para mim financiado? Eu sugiro, de repente, você começar a estruturar. Porque você vai vender muito. Porque ninguém tá fazendo. Né? Eu acho que a gente está muito imaturo ainda nesse processo de crédito. Nos Estados Unidos funciona bem, né, Guilherme? Você conhece bem o mercado dos Estados Unidos, o crédito lá funciona bem, até porque tem muitas instituições financeiras fazendo isso, né? Mas deixa o Felipe comentar a opinião dele, o que você acha? Não, eu vou fazer um contraponto. Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros é bem menor. Sim. Então, chega a ser um ponto aqui de dificuldade ao oferecer o crédito para o cliente. A maioria das vezes é o cliente que procura por isso, obviamente. Sim. Mas é difícil aceitarem os juros na casa que proposto. Tá, né? Então, sempre querem praticamente o repasse dos juros. Uhum. E são estratégias das empresas para ver se aquilo ali vale a pena ou não, né? Uhum. Nós temos, obviamente, acho que quase todo agente de carga tem alguns clientes que demandam uma condição tipo de serviço, de uma condição e tal. Mas até você falando sobre a questão do investimento, depois a gente vai conversar. Porque tudo precisa ser muito bem calculado e a gente estudar a operação, leva internamente, tratamos com os clientes e aí vê a adesão daquilo, obviamente. Sim. Mas até hoje, toda a demanda que chegou até a Tex foi avaliada como recursos próprios. Sim. Se sim ou se não. Mas é bem interessante poder contar com um parceiro. O que eu tenho visto e tenho falado muito sobre isso ultimamente, as pessoas têm procurado muito como estruturar uma dívida com custo justo. Porque nós todos que somos empresários, a gente sabe, uma empresa não quebra ou não tem insolvência por ter prejuízo. Ela quebra ou tem insolvência por não ter caixa. E o que eu tenho visto? Né? Por isso que muitas vezes uma empresa não gera resultado um bom tempo e continua sobrevivendo até a curva inverter. Dentro dessa perspectiva, o que eu vejo muitas vezes? O cliente ele tem uma margem grande no produto dele. Né? Vou dar um exemplo que eu nem sei se é esse, mas vou dar um exemplo. Guarda-chuva. O cara que importa guarda-chuva para vender no Brasil, geralmente ele tem uma margem gigantesca na operação. Então pagar um juro, que não seria o juro ideal americano, mas um juro brasileiro, para dar fôlego ao fluxo de caixa dele faz sentido. Entende? Então ele abre mão de um pedaço da margem de contribuição do produto dele para ter o quê? Para ter fluxo de caixa. E aí ele ganha fôlego, e ele cresce, ele aumenta os pedidos e a coisa acontece. Mas claro que tem que ter um estudo, obviamente, bem detalhado para não virar um problema, né, no futuro. Então, pela tua observação aí, para commodity já provavelmente é algo que o importador ou o exportador acaba não aceitando tanto, porque a margem é muito pequena. Isso. Então, para margem muito pequena não dá. Isso já é uma característica que a gente já sabe que é muito difícil. Por quê? Porque você teria que ter taxa de juros mega agressiva, LIBOR mais alguma coisa lá nos Estados Unidos. Então, isso já fica um pouco complicado. Para clientes com margem grande, com muita margem, eu tenho visto... Maquinário, fármacos da vida, né? Isso. Em alguns casos, os clientes que estão aceitando, né,
dar crédito para o seu cliente final são aqueles onde eles têm uma margem, eles, né, falam com o cliente final e falam, olha, consigo te financiar, vai custar 15% ao ano. Eu até ia te perguntar sobre isso. No teu estudo, provavelmente, que tu já fez, qual o percentual de margem grande? Aí depende de caso a caso, eu não vou entrar... Acima de quanto, mais ou menos? 20? Tem que imaginar que o cara vai pagar aí uns 12 a 15% de juro ao ano, né? Então ele tem que avaliar dentro do fluxo dele, da margem de contribuição dele, o que é sustentável dentro dos fluxos de pagamento, recebimento. Aí tem que ser feito quase um planejamento financeiro completo de gestão de caixa. É isso que eu me penso. Será que vai acabar surgindo uma nova área de trabalho no comércio exterior, que vão ser os financeiros? Porque, assim, nós já temos os financeiros tradicionais. Eu falo porque talvez tem um financeiro, um cargo assim que tem que ficar preocupado com esse financiamento das operações. Sim, isso já tem, tá? Dentro dos departamentos financeiros. Já tem gente olhando para trade finance. Né? Porque o cara tem que entender comércio exterior também, não só o câmbio. Tem que né? entender. O Leandro já jogou o cargo aqui, tá? Trade finance. Daqui a pouco começa a aparecer no LinkedIn. Isso. Business Coordinator, Trade Finance, fucking awesome. CEO de Trade Finance. Isso, CEO de eu mesmo, né? Mas, sim, eu acho que, até porque, por exemplo, para empresas maiores, daí eu tô falando, né? Mas que tem balanço auditado, que tem um certo nível de faturamento, você não precisa pegar um FINIP, pegar um empréstimo lá com o seu gerente do banco. Você usa o instrumento do mercado de capitais. Não tira capitalização lá, não? Vou te jogar uma água que fala em capitalização de novo. Mas existem instrumentos como FDIC, como Debenture, como CRI, como CRA, que eu não vou entrar tecnicamente aqui, mas são instrumentos que a gente usa o mercado de capitais e aí não é banco. Aí é o investidor que está botando dinheiro, entende? Legal. Nós quatro, quase derrubei tudo aqui. Nós 5 aqui que estamos na sala, a gente faz investimento no mercado de capitais, a gente pode emprestar dinheiro justamente para essas empresas que estão pegando crédito, através de instrumentos do mercado de capitais. É um tema mais complexo. Cabe outro podcast, pode me convidar que eu venho. Mas a ideia é justamente essa, assim, eu acho que usar o instrumento, por isso que eu digo, usar da inteligência financeira como benefício das empresas. Entende? Ir para dentro das empresas e falar, como é que eu posso crescer? Poxa, dar crédito para o meu cliente pode ser um fator? Claro, vai dar crédito para todo mundo? Óbvio que não. Vai dar crédito para o cliente fiel, para o cliente que já está há muito tempo dentro de casa, né? Que eu tenho garantias, ou eu posso pedir garantias para dar esse crédito. Para esse tipo de cliente, para os clientes especiais, vale a pena sentar e falar, poxa, será que vale a pena a gente pensar num projeto desse? Então isso é uma coisa que a gente deixa como ponto de atenção. Porque pode ser um diferencial para comércio exterior, né? E a gente, dentro da Mauá Câmbio, a gente só atende comércio exterior. Então a gente é apaixonado por importadores, exportadores, a gente carga trade company e offshore e tudo mais. Então é nesse aspecto que eu acho que pode ter um diferencial. Porque, né? Frete por frete, é aquela bendita desgraça que a gente fazia aqui muito em Santa Catarina e outros estados que tem vender incentivo fiscal. Isso eu acho um perigo desgraçado, porque o dia que acabar o incentivo fiscal, isso, não dá, assim, eu acho que é esse ponto que eu tenho, dentro quando a gente vai fazer planejamento a gente carga vender frete só pelo frete, cara, não dá, tem que vender mais que isso, né? Tem que ter um atendimento de qualidade. Tem que ter mais. A gente tá falando aqui do financiamento das operações, porque assim, pegando aqui uma operação mais ou menos padrão de China, se eu comprar hoje um produto que, digamos, tem uma entrega rápida, sei lá, 15 dias, até eu comprar esse produto, até ele chegar no Brasil Marítimo, dando canal verde, vai quase 3 meses. Ou 3 meses até ele estar aqui no meu armazém. E a gente é bendito da inflação nesse meio tempo, né? Que está desvalorizando o meu produto. Né? Eu sei que o Banco Central define a taxa Selic, mas a inflação não é definida pelo Banco Central, né? Isso é o mercado. Ou estou errado? Na verdade, a meta de inflação, esse é um assunto quente do momento. Eu andei estudando para hoje. Fervendo. Viu como é bom fazer podcast aqui? Eu já venho preparado. Esse é um Como é bom saber do assunto. Então é bom, né? É bom estudar antes. Assunto importantíssimo. A meta de inflação é definida pela CMN, Conselho Monetário Nacional, composto por, hoje, né? Haddad, Tebet e Roberto Campos Neto. Ministro do Planejamento, Ministro da Fazenda e Presidente do Banco Central. Exatamente. Okay. São essas 3 personas hoje que definem a meta de inflação. Mas é só meta, né, Gui? Só meta. Mas quem tem o trabalho de perseguir a meta é o Banco Central. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Tendo essa meta, ele persegue ela e com as armas que ele tem, a gente sabe que a principal é a taxa Selic. Tá? Então a taxa Selic ela é uma meta. A gente fala muito Selic, mas é Selic meta. Na verdade, dependendo de como o país está atuando, né, o próprio governo federal, estadual e municipal, o mercado pode entender que essa taxa não está muito realista. Então, a taxa Selic
Ela é uma taxa de objetivo, de meta. Mas o que o mercado pratica no dia a dia pode ser diferente, que é o DI. Então, esse é um fator importante. O Roberto Campos Neto vem batendo bastante nessa tecla. Se a gente mudar as regras do jogo com o jogo acontecendo, isso pode ser mal visto no mercado, mexe bastante com o juro negociado pelos principais agentes financeiros, e isso pode prejudicar o país, porque talvez a Selic está 13,75 hoje, mas o mercado está precificando 14, 14,5. Ele quer mais juro. Se tem mais risco no mercado, ele quer mais retorno. Então, aí que estão as grandes diferenças de um país desenvolvido e de um país emergente. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, né? Nós como sociedade, da forma com que a gente tenta mexer, né, as ferramentas ali. Não é uma máquina que tu vai só mexendo numa manivela, baixa a inflação aqui na caneta. Não é assim. O mercado hoje é interconectado, né? O exemplo de China, de transporte que tu trouxeste aqui, de trazer um produto. Eu não preciso... Né, hoje, a pessoa que vai comprar um produto, ela não sabe, não necessariamente vai olhar se isso aqui veio da China, do Paquistão, né, da Europa. Ela quer preço. E aí, se por um acaso aquele produto chinês ele chega aqui mais competitivo que o produto que é feito na outra esquina aqui do Brasil, ele vai comprar da China. Então, hoje o mercado ele é aberto. Isso é bom, inclusive. Isso é um fator positivo. Tem que abrir mais, inclusive. É competitivo. O Brasil não é tão aberto quanto a gente imagina. Isso, ele não é aberto, não. O Brasil é um país mega fechado. Mas eu entendi o que tu falou. Assim, as pessoas têm... Nós não tivemos educação financeira, né, na escola. Não. Problema grave do Brasil. As pessoas esquecem que quando você faz um pagamento antecipado de uma importação, eu vou comprar um produto da China e vou pagar 20%, que é o sinal da mercadoria. A partir do momento que você tirou o dinheiro da sua conta e você mandou para o chinês, você está perdendo dinheiro. Porque o dinheiro tem custo. Existe um custo do dinheiro. Se esse dinheiro estivesse aplicado na sua conta, ele estava rendendo, concorda? Sim. As pessoas não fazem essa conta, que é o custo do dinheiro no tempo. Quanto custa o meu dinheiro que está parado hoje, que eu vou mandar para um chinês como sinal, que ele vai demorar 30 dias para produzir, depois eu tenho mais 30, 40 dias de transit time da mercadoria, depois mais sei lá quantos dias de desembaraço aduaneiro, mais tantos dias de transporte até chegar na minha empresa, e eu ainda, dependendo do caso, tem que conferir, empacotar, distribuir. Beleza. Qual o custo que você teve do dinheiro ter ficado fora da sua conta durante 3, 4 meses? Será que está dentro da margem da operação? A gente sabe que o índice de clientes que já fazem essa conta está bem maior. É mesmo, cara? Que bom, cara. Inclusive, nós tivemos uma aula, entre aspas, com um dos nossos clientes lá em São Paulo, quando o frete estava bem alto. E aí ele pegou o quadrinho dele lá, fez as anotações e falou, eu não vou investir tanto, porque até ter esse retorno, meu dinheiro investido aqui em outras rendas vai me render tanto e não vai valer a pena eu tirar esse dinheiro para fazer a importação. Sabe por quê, Felipe? Assim, o brasileiro é porque ele é empreendedor... Guerreiro. Por necessidade muitas vezes. Né? Porque querer sair daquele sistema seletista onde eu vou estudar muito, vou trabalhar 25, 30, 40 anos, vou me aposentar e vou morrer. A gente que é meio louco, que quer empreender... Né? A gente faz essa conta. Por isso que quando você falou, esse ano, o que vocês estão achando? Moderado. Por quê? Porque entre eu abrir um negócio novo, colocar uma empresa para rodar, se eu deixar o dinheiro parado, quanto é que o governo vai me pagar? Hoje o CDI está, hoje a Selic está em 13,75 ao ano. Vamos arredondar aqui para 14. 14% Soro direto, no caso, sem trabalho. Ou seja, eu não faço nada, eu não tenho risco trabalhista, eu não tenho risco regulatório, eu não tenho risco jurídico. Importação de não embarcar. Eu não tenho problema de dar canal cinza ou qualquer outra coisa, eu tenho que pagar armazenagem primária, armazenagem secundária e tudo mais, e meu dinheiro vai me devolver. Um exemplo, tá? R$1 milhão. Tem R$1 milhão que eu preciso botar num projeto novo. Invoicecast. Quem tiver R$1 milhão. Esse dinheiro em casa, eu vendo Netflix, Apple TV, vai me gerar 130 mil no ano. Então, será que vale a pena investir? Começar um negócio e incomodar com o funcionário? Esse índice que vocês comentaram do DI, ele é o mesmo do CDI, só que o CDI é o certificado, né? Perfeito. O DI é o depósito bancário, né? O DI é o juro que é negociado no mercado pelos agentes. Né? As pessoas compram e vendem juros. Elas, vamos dizer assim, entre aspas aqui, apostam se o juro vai subir ou cair para frente, para o futuro. Então, a gente olha essa curva de juros, né, que seria o Tecniqueza, que a gente olha a curva de juros e entende nos diferentes vértices de tempo onde que o mercado está achando que o juro vai chegar. Mas a Selic continua nos 13,75 ao ano, né? Porque aquela é a meta. Tivemos recentemente aquela instituição financeira maravilhosa que fez 140% da CDI, né? Como é que é o nome? CK, não sei o quê.
140? Era uma loucura. E aí, agora assim, a galera tá ativando o fundo garantidor de crédito pra receber a grana de volta. As duas empresas foram liquidadas pelo Banco Não é que é Central. BCK? Não sei o que. Esqueci o nome. Eu não sei se eu não posso falar. É a Brickell e a Portocred. Pense o seguinte, Ai, esqueci o nome você que agora. está em casa, que investe no mercado de capitais, né? Pense o seguinte, se uma empresa está pagando muito é porque ela tem mais dificuldade de captar dinheiro. Uma empresa que tem facilidade de captar dinheiro não precisa pagar muito. O Itaú não precisa pagar muito pelo título dele, porque todo mundo quer emprestar dinheiro para o Itaú, dando um exemplo. O BTG, todo mundo empresta dinheiro para o BTG. Agora, vem o Zezinho da esquina querendo que você empreste o seu dinheiro que você ganhou da sua vida inteira, ele vai pagar 150%, 200% do CDI. Nossa. Por quê? É o único jeito que ele tem de atrair o investidor é pagando uma rentabilidade. Leandro, isso é perfeitamente aplicável para gerenciamento de carga. Cara, tu tá lá, tipo assim, o CDI. Tá, 101%, 102%, 105%. Beleza, tá dentro do esperado. Frete internacional, digamos que o normal agora seja $1.500 a $2.000. Aí tu recebe lá a cotação, 1.600, 1.700, 1.500. Aí chega o whatever log lá com $900. Cara, tu vai confiar mesmo nisso? Tu acha mesmo que vai embarcar? Tu acha que vai prestar isso aqui? Exato. Cara, se tu vê alguém muito fora da curva, cara, tu não é o bichão que tu pesquisou e achou, cara, Mas tem alguma coisa tem errada. coisa Cara, errada. a gente sabe, não vai embarcar, cara. Aí é que tá você. Importadores e exportadores. Ouçam os seus agentes. Cara, presta criem atenção, cara. relacionamento. Eu falo, cara, tenha poucos agentes de carga e nutram um bom relacionamento com eles. Não é verdade, cara? Total. Eu vejo isso na prática, com todo respeito aqui às pessoas que fazem isso, porque todo mundo tem o direito de empreender. Mas às vezes a pessoa trabalha num agente de carga, né? E ela resolve montar o seu agente de carga. Ela sai, bota uma mochila nas costas com um notebook, vai para um cowork e começa a vender frete. Certo? Certo. Se der pau, qual é a garantia que esse... Não tem fundo garantidor de crédito de agente de carga. Entende? É a mesma coisa. Isso. É a mesma coisa. Por que os Estados Unidos é o que é? Com juro, antes da crise começar, de fato, juro o quê? 0,25, né? 0,5. Teto 0,25. Para que tu vai deixar o dinheiro parado, investido no mercado de capitais, entre aspas, de renda fixa, se o cara vai te pagar 0,25 ao ano? Não é melhor tu abrir um negócio? É melhor. Por isso que eu sou fã dos Estados Unidos. Taxa de juro baixa, é que nós não temos como fazer por conta de toda a nossa história, mas quando o juro está alto, isso reduz o apetite a risco para negócio. Porque é mais fácil deixar o dinheiro parado, como a gente falou. Quando o juro está muito baixo nos Estados Unidos, se o juro no Brasil tivesse 2%, como já teve, né? No passado. Faz tempo. Faz tempo, 2 e pouco, né? Qual até- foi o mínimo? Não me lembro se foi 2, Selic 2. 2, né? E Com- recente isso? Não, foi aqui 2020. 2020. 2%. Então tu pensa o seguinte, valia pegar o nosso dinheirinho que a gente ganhou na nossa vida toda e deixar emprestado pro governo para ele pagar 2% ao mês? 2% ao ano, perdão? Ao ano. Aí não. Não, vamos abrir negócio. Vamos abrir negócio que a chance de a gente ter rentabilidade é muito maior. Com taxa de 13,75, O dinheiro vai... entendeu? investimentos. Isso o investidor, por isso que tem muita gente que queria abrir uma planta, não vai mais abrir, está esperando esse ano, porque, cara, aplica o dinheiro. Então, essa gestão de fluxo, aí eu tô falando de pessoa física, né? Mas gestão de fluxo de empresa é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. O que eu mais vejo hoje no Brasil, dos clientes que, com todo o respeito, não são todos, muita falta de gestão no fluxo de caixa da empresa. Né? Não calcula prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Né? Não provisiona. Meu 13º eu vou pagar só no final do ano. Mano, tiram 12 avos do teu caixa todo mês, porque vai chegar no final do ano, vai dar uma paulada. Cara. E tu não sabe o que vai acontecer durante o ano, concorda? Pô, pode dar um problema com uma carga, pode dar um problema com uma Cara, importação. aqui na Invoice a gente tá fazendo um trabalho com carinho, né, Nicolas? De fazer um bom fluxo de caixa, deixar bonitinho, cara. Que paz que dá no coração. Doutor, e Mas é dormir que eu sabe, acho que- e ter uma previsibilidade. Eu acho que isso entra no que eles falaram ali sobre não ter aula na escola. Isso a gente não teve educação financeira. E aí. Porque é bem isso que tu falou. Quando a gente, Obrigado, que tu quando a gente decide Não, abrir a empresa, eu já tive experiência como coordenador, como gerente, eu sei gerir pessoas, eu entendo tecnicamente do negócio. E aí quando tu vai a fundo na questão do financeiro, Putz. que muitas das vezes é mais importante do que conhecer tecnicamente do teu próprio negócio. Como é que alguém cai em pirâmide em 2022 e 2023? Me pergunto. Como é que alguém acredita que alguém vai te Mas pagar a galera 15? acredita no marketing digital, pô. Que Isso. vai ficar rico com Então, assim, sonhos vendendo como é que curso. alguém acredita que alguém vai te dar 15% ao mês? Se a taxa de juro da economia brasileira está pagando 13,75, né? Isso, ao ano. Ao ano. Como é que alguém chega para ti e fala assim, isso tem a ver o quê? Ganância. Né? Quer ganhar dinheiro rápido e fácil sem trabalhar. Assistir Lobo do Alcinte Não, demais. eu ó. acho que ninguém, talvez os mais desinformados, acreditam ainda em entrar nesses negócios e pirâmide financeira. Hoje, o que eu vejo muito, inclusive, é o pessoal querendo surfar nas pirâmides,
novas. Isso, Porque, tipo, eu vou entrar no começo eu vou enquanto não entrar quebra. no começo, É. que aí todo mundo ganha dinheiro, e no final, Eu quem saio. ficar, Isso, quem isso. ficar acaba... Mesma coisa criptoativos, né? A gente tem uma área de criptoativos dentro da empresa, então trabalhamos com inúmeras moedas virtuais. Quanta gente já perdeu dinheiro com moeda virtual? Eu? Joguei também um pouco. Fiquei no meio termo. Não, mas eu não joguei minhas economias da vida também, né? A gente vai lá e dá uma brincada, né? Então, mas tudo isso vem onde? Assim, falta de educação financeira básica em casa, Sim. né? Por exemplo, vários produtos no Brasil foram demonizados. Previdência privada é uma ótima opção, né? Me Uma corrija se excelente eu tiver. alternativa, inclusive na questão tributária. Tributária. Mas por quê? Porque os bancões, ferraram o produto. Porque empurraram de goela abaixo para pessoas que não têm. Investimento é a mesma coisa, amigo. A gente trabalha com... Nós temos mais de 3 mil clientes que investem conosco. O que a gente pega, né, Guilherme, de cliente que chega ali com um produto que não tem nada a ver com o cara. O dinheiro dele vai ficar parado 5 anos. Existe pirâmide, a gente chama de pirâmide não, né? Pirâmide é o nome feio. Tripé de investimento, rentabilidade, segurança e liquidez. Nunca se tem as 3 coisas ao mesmo tempo. Não existe investimento que tenha as 3 coisas ao mesmo tempo. Você tem um imóvel, tem rentabilidade? Sim. Tem segurança? Se não tiver na planta, sim, né? Não tem liquidez. Não tem liquidez. Dá para transformar ele em dinheiro amanhã? Se alguém da minha família morrer e eu precisar pagar um velório que no mínimo é uns 10 mil reais? Não. Se você quiser liquidar ele, o que você vai perder? Rentabilidade. Você vai ter que torrar ele para fazer liquidez. Então, nenhum investimento existe as 3 coisas ao mesmo tempo. Por isso que tem que estar atrelado ao planejamento financeiro de cada um. Leandro, eu vou investir, mas eu preciso de liquidez, porque pode ser que amanhã eu apareça uma oportunidade de um apartamento e eu queira comprar. Então eu tenho que colocar esse cliente num investimento que tenha liquidez diária. Só que se eu colocar ele num investimento de liquidez diária, ele vai perder rentabilidade. Concorda? Porque o título, quanto mais tempo ele fica, melhor ele paga, em tese. Então, mas para chegar num nível de entendimento esse, precisa estudar. É igual querer algo rápido, barato e bem feito. Exato. Não dá. Não dá. Não dá. De graça, né? É. Perfeito de graça e que vai Rápido, resolver barato, todos bem os feito. meus... Cara, não É o dá. teu tripé agora. É, esse é o tripé. Barato, bem feito. Alguma coisa aqui vai ficar bamba. Não dá. É igual o câmbio. Todo dia eu recebo a ligação. Quanto tu acha que vai dar o dólar amanhã? Cara, se eu soubesse, eu vendia tudo que eu tenho, botava em dólar comprado ou vendido e ficava rico. Você não ia contar pros outros, Né? Day trade. Exato. Aí Senão... começa a jogar beach tênis e compra um copo Stanley. Isso. Aí alguém faz isso aqui porque eu senti olhares aqui, né? Não, os 3 ao mesmo tempo? O Beach Tennis e Copo Stanley e o Nicolas já tá... Mas ele não é day trade, né? Não. Ah, tá. Mas com 19, com 20 anos eu perdi muita grana com isso. É, né? Day trade, sério? Mas óbvio. Caramba, e eu fiz venderam- sociedade com ele, eu nem Jonas, sabia. Meu Deus, Cara, caso de família me aqui. venderam que eu ia ficar rico, velho. Eu Jonas. tinha 19 anos. Jonas, hoje, um colaborador nosso, hoje, tava tomando um café e eu perguntei, aí, cara, já tá 20 anos. Já fez uma previdência pra ti? Consórcio, qualquer coisa. Tá pensando em alguma coisa pro teu futuro? Porque juro composto é bom por isso, né, Guilherme? Quanto mais cedo, então vocês aqui que têm filhos, por favor, façam algum tipo de investimento pro seu filho. Porque tempo é dinheiro com juro composto. Quanto antes tu começar, menos tu precisa colocar. Entende? Então, se tu quer ter 1 milhão com 30 anos, um exemplo, se você começar com 20, você tem que colocar mais dinheiro para chegar no 1 milhão. Agora, se você começar com uma criança, nós temos filhas, minha filha tem 2 previdências. Por quê? Porque eu boto R$200 por mês nela. Só que ela tem tempo. E o tempo joga a nosso favor, né? Porque é juro composto, juro sobre juro sobre juro. Então, o menino tem... Caso real, tá? Colaborador nosso entrou recentemente, 20 anos. Ele falou, poxa, meu pai juntou um dinheiro para mim. Quando eu tinha 18 anos, meu pai me deu dinheiro. Eu apliquei em bitcoins e perdi 90% do valor. Isso é mais comum do que a gente imagina. Não, porque tem muita gente fazendo propaganda loucura nas redes sociais sobre Bitcoin, não sobre previdência privada. Mas a gente acha que é isso nas empresas, não acontece? Oh. E as pessoas que fecham um câmbio como se estivesse fazendo contas a pagar? Vários clientes que eu conheço. Pessoa do financeiro. Não é uma crítica, é só uma constatação. A pessoa chega no financeiro e fala, hoje eu vou pagar as contas. Paga água, paga luz, paga o telefone, paga os funcionários, paga... E aí vai fechar o câmbio às 3h15 da tarde, no pior momento do dia para fechar o câmbio. Tem muita empresa, principalmente as pequenas e médias, que tem no câmbio contas a pagar. Paga na hora que não tem nenhuma relação com o mercado. Na data que é pra pagar as contas. Isso, do tipo assim, hoje eu tenho que pagar a luz do telefone, tem que fechar o câmbio porque o cara do Comex lá, sabe? O cara da importação e exportação pediu para fechar o câmbio. Cara, mas de manhã... Chato lá que é embarcar a carga e precisa do Isso. contrato do Swift. Isso. Desculpa se eu quero fazer meu trabalho, né? Isso, mas de manhã o dólar tava 1 centavo a menos Porra. numa importação. Faz diferença, Tá louco? né? E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, cara, se eu trouxer R$100 de redução para o meu cliente, eu tô feliz. Cumpri meu papel. Trazer redução de custo.
Porque 100 cada operação vezes 12, vezes sei lá quanto, no final do ano, paga um salário de um colaborador, paga uma festa do final do ano. A gente traz muita redução de custo para o cliente e isso é uma das coisas que mais satisfaz. Né? Cara, cota com a gente, cota com o banco. Tem dia que o banco lá que vai ganhar e tá tudo bem. Isso é uma outra realidade. Quem garantir que vai ganhar todas as taxas de câmbio está mentindo, corra dessa pessoa. Não existe milagre. Leandro, vamos para um assunto mais leve, mais tranquilo agora com o Gabriel. E a Argentina, hein? Com o Gabriel não, Guilherme. Desculpa, é que teu colega, o teu lá, Gabriel, não sei. O Gabriel é o head da mesa de câmbio, por isso não, que o bicho o bicho é muito louco lá e eu fico ouvindo as histórias dele. Um abraço pro Gabriel. Guilherme, e a Argentina, como é que tá? Tá legal, né? Tá top, né? Tá bom pra comprar uns negócios, tá barato pra caramba. Tá bom pra viajar pra lá, né? Tá top pra ser brasileiro e ir pra Argentina. É, né? Comprar vinho em Mendoza. Jonas, por favor, trabalhe direitinho, que Alfajor. em julho eu quero dar uma esquiada lá em Bariloche. Bariloche? Se o teu trabalho permitir. Ah, muito bem. Então vamos se esforçar bastante pra isso. Situação difícil. Mas vamos falar de uma coisa legal. Antes de, já mudando de assunto, mas uma coisa interessante que eu também tenho percebido. O dinheiro que já esteve nos Estados Unidos vazando, isso é uma interpretação, nem cheguei a falar com o Guilherme. Tá na China hoje, né? Hoje, fazer negócio com a China, eu tenho visto muita gente, antigamente buscando parceiro, digo de investir nas próprias empresas, né? Fazer um M&A, né? Fazer uma fusão, uma aquisição, uma cisão. Eu tenho visto muita gente já procurando um canal Ásia, ao invés de canal Estados Unidos ou Europa. Existe uma, vamos dizer assim, uma teoria, um lado mais técnico de ter uma vantagem competitiva de um país referência em ter a sua moeda como uma moeda de troca, né, nos países. Então a gente tem o yuan offshore, né, é uma moeda chinesa que fica em negociação, está competindo com o dólar americano e a Argentina, inclusive, o nosso vizinho, tem uma influência forte desse novo modelo, digamos assim, né? Então, naturalmente tem uma questão vamos dizer assim, de uma paridade ideológica também em alguns momentos, né? O yuan também trafega ali pela África, né? Então, assim, tem também uma questão política junto a esse tema. Mas, sem dúvida, a China tem um interesse claro de levar a sua moeda, a sua divisa como troca, né? Em alguns locais. Então, a gente já vê no próprio Brasil aqui, algumas empresas brasileiras estão sendo, vamos dizer assim, abastecidas com esse assediadas, né? Fluxo financeiro chinês. Porque quando a gente fecha câmbio, é uma coisa interessante, né? Quando a gente fecha câmbio, eu preciso saber para que o dinheiro está vindo, né? Uhum. Então, se vem investimento direto no Brasil, que é uma modalidade de câmbio, a gente começa a perceber. Vou dar um exemplo. É muito comum na Serra Gaúcha você ter um monte de empresa italiana investindo em empresas brasileiras na Serra Gaúcha por questão cultural, né? Então, puxadores de imóveis. Uma das maiores empresas de puxador de imóveis hoje é a italiana, que tem uma sociedade com uma empresa no Rio Grande do Sul, por exemplo. Uhum. Né? Então, você quando recebe um investimento estrangeiro direto, que é o nome técnico que a gente dá, né? Eu vou fechar um câmbio. Uma empresa do exterior quer fazer um aporte de capital na empresa brasileira. A gente tem que fazer um registro específico, tem toda uma regulamentação. E a gente começa a observar. E a gente tem observado bastante empresa chinesa comprando participação de empresa brasileira, né? Fazendo investimento no Brasil. Talvez por excesso de grana, né, Guilherme? Mas ou por questões estratégicas, mas esse número tem crescido muito. E eu tenho visto até muitos clientes nossos falando, cara, eu sempre quis Estados Unidos e Europa, agora estou tentando buscar parceiros, sócios, investidores na Ásia. Eu puxei a Argentina porque eu não tive muita experiência na minha vida com parceiro com a Argentina, então o que eu tô sabendo talvez já seja mais antigo. Mas assim, se você tá exportando ou importando pra Argentina, tem uma história pra te contar, essa grana fica parada no Banco Central argentino, né? Tipo assim, você exportou alguma coisa pra Argentina. Sabe quanto tempo? Tu mandou a grana, ela tá ficando acho que 6 meses parada no Banco Central, né? Hoje isso é uma coisa que eu lembro que eu estudei na pós, que a Venezuela já faz há muito tempo. Antes até da Venezuela tá nessa situação catastrófica da economia, sei lá, 2009, 2010. E agora, eu não sei há quanto tempo a Argentina tá fazendo isso, se é recente ou não. Já faz acho que um ano mais ou menos. Um ano mais ou menos. Hoje a gente recomenda peso argentino, né? Então, preciso fazer uma operação com a Argentina, não faço em dólar. Jamais, nunca faço em dólar. Mas os argentinos não adoram dólar? Se você adoram tanto que eu acho que tem 4 tipos de dólar lá. Não, acho que é 16, né? Sim. Teve... Eles adoram tanto que eles não te dão... Dólar Coldplay foi um dos últimos feitos, inclusive, que é pra pagar show. Sim, esse tá esse nível já. Eu li acho que uns 16, 14... Eles gostam tanto que eles nem trocam pra você. Tanto que eles gostam. Olha só, uma ordem hoje que sai do Brasil em dólar para a Argentina, mais ou menos 6 meses, se você tiver sorte de o governo trocar o dólar por peso argentino. A gente tem uma linha que a gente consegue fazer, ainda assim,
E a gente só faz em peso, tá? A orientação nossa, cara, você vai mandar dinheiro pra Argentina, mande em peso. Ponto. E ainda assim vai demorar 20 dias pro dinheiro chegar lá. Que é uma coisa já impraticável no mercado, melhor que né? 6 meses, né? Mas ok, manda em peso para receber tranquilo, né? Se o argentino mandar em peso para cá, em 48 horas a gente troca o peso e tá tudo certo. Mas para mandar dinheiro para a Argentina, recomendação nossa, né? Pelo histórico, não mande em dólar. Muito provavelmente o governo vai esperar 6 meses, porque ele está usando a reserva para outras coisas e não vai fazer a troca, né? Por incrível que pareça. Então tem que tomar bastante cuidado. A gente está com um cliente, inclusive, que está exportando castanha de caju para lá e a gente ajudou ele nesse quesito. Ele estava querendo fazer em dólar. Não, para, troca invoice. Né? Não faz nada em dólar, né? Apesar que para sair é mais tranquilo, mas cara, faz em peso, faz tudo em peso, porque a chance de dar problema ela é menor. Esse ponto é até importante esclarecer que muitas pessoas não sabem que, por exemplo, quando você vai pagar um chinês, o dólar não sai do Brasil e vai para a China, né? Vou voltar um pouquinho. Nós somos um mercado de moeda fraca. Tá. Então nós temos obrigatoriamente o curso forçado da moeda, ou seja, nós temos que trocar o nosso dinheiro por dólar, euro e qualquer outra coisa. Certo. Quando você vai mandar um dinheiro em dólar do Brasil para a China, o dinheiro sai do Brasil, passa nos Estados Unidos e chega na China, sempre. Ah, é? Isso, por isso que não chega dólar em Cuba. Tá, mas e as reservas de dólar do Brasil? Não, é outra coisa. É outra coisa? É outra coisa. A questão é, os Estados Unidos ele quer controlar onde o dinheiro dele circula. Por isso que o dinheiro dele não circula em Cuba, não circula no Paquistão, na Síria. Ok? Por quê? Porque ele breca. Quem nunca teve uma carga que a ordem ficou parada nos Estados Unidos porque eles acharam que tinha algum vínculo com o Estado Islâmico? Isso acontece direto no câmbio. Você manda pagar um câmbio de sei lá, Hong Kong Logistic e alguma coisa da vida. E todas as iniciais do nome da empresa é uma palavra do Estado Islâmico. Esse dinheiro fica parado 40 dias nos Estados Unidos. Eles vão te pedir 200 mil documentações para tentar liberar a ordem para o destinatário. Né? Isso acontece sempre. Então, chama-se banco intermediário, né? É por isso que todo o SWIFT, quem trabalha com comércio internacional, vai fazer um pagamento em um SWIFT da operação. Tem sempre o banco intermediário. O dinheiro nunca sai daqui e vai direto para o destinatário, a não ser que seja Estados Unidos, naturalmente, que se não passar pelos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa importante. Outra coisa que eu vou alertar, já aproveitar a grande audiência da InvoiceCast. Cuidado com os hackers, pelo amor do Santo Cristo. Nossa, já passei por umas assim. O que a gente está tendo de caso de hacker, como é que funciona? A empresa brasileira, importador, agente de carga e tal, sempre pagou para aquele agente lá fora, ou para o armador, ou para o fornecedor, no Bank of China. Aí, do nada, veio uma invoice pedindo para pagar para o HSBC Hong Kong. Não paguem. Confirmem com o chinês, mas não confirme por e-mail, porque se o e-mail está hackeado, a confirmação vai vir que os dados estão corretos. Só que na nossa cidade, né, 2 agentes de carga perderam, um $70 mil e outros $45 mil. Então, assim, por favor, se você sempre paga o seu fornecedor para um canal bancário, trocou o canal bancário, peça a confirmação por vídeo. WhatsApp por vídeo, Skype, qualquer, que não seja por e-mail, para você não ter dor de cabeça. Todo mês tem caso, tá? Eu tive um caso assim. Já teve 2? Todo mês. Que foi bem sucedido no caso, né? Imagina quantos que não tentam, fora né? do ar eu te conto. Alô, financeiro. Eu tive um caso assim num instalador que eu trabalhei, que veio um e-mail de um chinês, e aí tava assim, que era o e-mail do meu contato, assim, nota que agora a gente tá operando aqui com uma conta nova, considera essa aqui pra pagar, tá? Cara, aí o nosso financeiro lá viu, falou, não, isso aqui, já avisou o setor financeiro lá, porque o pagamento não era comigo, porque os caras dão um jeito de hackear. Só pra vocês entenderem, vocês que estão vendo e ouvindo. Quando o brasileiro manda o e-mail lá para o exterior ou o chinês manda para o brasileiro, no meio do caminho um hacker entra e altera os dados bancários na invoice, você nem percebe. Chega a invoice normal, com o e-mail do cara, tudo bonitinho, com os dados bancários diferentes. É sinistro. Então teve um agente de carga que a gente fez até recentemente. A gente pede a ordem de volta, mas se o cara já sacou lá fora, foi. Não tem o que fazer. Né? Provavelmente sacou, né? Naturalmente. Outra coisa que as pessoas também me perguntam, Leandro, poxa, eu mandei um SWIFT, né, para quem trabalha no comércio internacional. Fiz uma ordem via SWIFT e deu um problema. Liga lá e resolve. SWIFT não tem telefone, não tem e-mail. É tudo por mensageria. Então eu tenho que entrar no sistema, digitar tudo em inglês o que aconteceu, né, e pedir para que alguém lá faça alguma coisa. A chance de dar certo é muito pequena. Então, recomendação. Mudou o canal bancário, não confirme por e-mail. Faça uma ligação, Skype, chamada de vídeo, qualquer coisa, para que você não tenha problema, porque tem acontecido com muita frequência. Tá? Aproveitando para dar um alerta. Vamos chegando aqui nos finalmente da nossa conversa. Guilherme, quais as perspectivas para os próximos 6 meses? Tá falando 6 meses vai ser o quê? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. O que tu acha que como é que vamos estar no Brasil daqui a 6 meses? Legal.
Falei no início, né? Estou neutro, minha opinião é neutra. Talvez eu possa dizer que eu estou Pior opinião possível, hein, Guilherme? cautelosamente otimista. Acho que é uma outra forma de fazer a leitura, né, da visão. Isso quer dizer o quê? A inflação vai cair, tu acha? Eu acho que a gente, ali na mesa de operações da Moura Capital, qual que é a nossa visão alinhada, inclusive, ao BTG? Ter uma exposição em renda fixa é crucial, a gente está com uma taxa de juros muito alta, então não tem problema nenhum de a gente estar exposto à renda fixa, excelente, né? Estar protegido com bons ativos em carteira, né? Mas a gente tem que ter, sim, exposição em renda variável. Não há motivo para não ter, a gente sabe que o Brasil é um país que está em construção, então a gente precisa ter exposição a isso porque ali tem um maior risco, mas também tem um excelente retorno. Mas é bom ter uma liquidez rápida também. Com certeza, importante ter liquidez, sempre, tá? Sempre. Sempre tem que ter uma reserva de emergência, primeiro ponto, mas pensando no investimento, uma reserva de oportunidade. Por uma questão mais tática, né, de oportunidades que vão surgindo no dia a dia. Então, eu te diria que a gente tem muitas incertezas, mas eu estou cautelosamente otimista. Acho que a gente tem sim, a gente está numa situação talvez muito próxima, se não já no olho do furacão. E aí a gente vê que quando todo mundo está perdendo o seu fôlego, é hora de a gente usar o que a gente já tem ali guardado como reserva ou de forma estratégica para se posicionar em papéis bons, né, em ativos bons. É um pouco do que o Felipe falou, né, Felipe, né, no começo da nossa conversa. Como é que você está achando? Nesse momento, nós, como empresa, estamos guardando os recursos nesse primeiro trimestre para ver o que vai acontecer. E aí, quando entrar com força com investimento, é mais ou menos. O que o Gui está falando de ter uma carteira equilibrada, né, Guilherme? Como investimento é o que nós também estamos fazendo como empresa, assim, né? Porque o cenário, eu particularmente, o cenário que mais me preocupa, aí é uma opinião minha particular, tá? Guerra Ucrânia e Rússia, assim, é uma coisa que ainda me deixa, mas é talvez um ranço meu pessoal, de entender se isso não pode escalar para uma coisa pior, né? Então, Leandro, já aproveitando aí, a parte do câmbio, o que tu acha do dólar e do euro para daqui 6 meses? Mesma coisa, vai piorar, vai cair? Até aproveitando, deixa eu olhar aqui. Nós estamos, hoje mais ou menos, o dólar tá 5,17 e o euro 5,48. Cara, eu posso te dizer, o dólar... Gente, o podcast é gravado, tá? Então, quando você estiver ouvindo isso, vai estar diferente. Isso, eu posso te dizer uma coisa com toda certeza. Ou o dólar vai cair, ou ele vai subir, ou ele vai ficar estável. Ah, muito bom. Foi o Valor Econômico uma vez que fez uma notícia dessas, que ficou todo mundo, puta, tá fácil, né? Exatamente assim. Não, assim, o que eu acho, assim, o nosso mercado, o Guilherme já explicou aqui, ele é muito suscetível a qualquer interferência, né? Qualquer. E o câmbio mais ainda, porque cai um avião terrorista no mundo, isso de alguma forma pode ou não afetar o dólar. É que não basta o Brasil ser bom para investir. Se o resto do mundo for melhor, não adianta o Brasil estar bem, né? É porque o mundo é global, né? E o dólar é global. Então, assim... O mundo é global. Eu gostei dessa frase, cara. Mas ficou estranho, né? Ficou. Mas tudo bem. Tu corta depois. Não, corte do podcast. Bruno, tu já pega a minutagem depois. Mas o que eu quis dizer é o seguinte. O Biden fala uma besteira nos Estados Unidos, afeta o dólar. O presidente brasileiro fala uma besteira, afeta o dólar. Né? Qualquer indicador de qualquer país relevante afeta o dólar. Vou dar um exemplo claro, tá? Um dia eu estava olhando o gráfico do dólar, estava orientando o cliente se era o momento de fechar ou não, o dólar despencou. Ou subiu, não me lembro exatamente, mas ele deu ele estressou muito e ninguém sabia o que estava acontecendo. A gente foi descobrir uma operação do Credit Suisse que estava desarmando uma operação da Americanas. Tipo, o Credit Suisse tinha algum crédito que tinha um instrumento dentro do mercado de capitais e ele foi lá e desarmou a operação para sair da operação, muito possivelmente. Só que como era um volume grande, afetou o dólar. Como é que você prevê isso? Por isso da importância. Não importa quanto está o dólar. Aí, eu falo isso e a galera não acredita. Eu falei, cara, o que menos importa para a tua empresa é quanto vai estar o dólar. O cara falou, como assim? Eu falei, quanto tu contratou a tua operação? Tu vendeu um frete? Tu vendeu o frete a quanto? 5,20. Trava 5,22 e deixa o mundo acabar. Ah, tu fez uma importação, pagou hoje, e tu tem um compromisso para pagar, trava o dólar hoje e o mundo pode pegar fogo. Até porque câmbio é o mesmo para todo mundo, praticamente. Se a gente olhar uma perspectiva, assim, pelos dados do Banco Central, deve acabar o ano entre 5,30 e 5,40. Mas eu falo isso hoje, amanhã muda o cenário, né? E muda a perspectiva. Não vai fugir, na minha opinião, muito... Para mim foi um caso bem atípico, baixar de 5, né? Recentemente. Pois é, né? Acho que não é uma tendência, acho que pelo menos não vejo fundamento hoje, né? Dá uma namorada nessa resistência. Não sei a tua opinião, mas eu não vejo fundamento para baixar de 5. 5,20, 5,30, 5,40, vai ficar nessa faixa. Mas de novo, não importa. Sabe aquele índice do Big Mac? O nosso tá acima, né? Tá. Então ele indica que seria possível uma redução do dólar. Né? É melhor ir pro Bob's, então. E o Burger King. O que eu diria, não importa. As pessoas ficam meio bravas quando eu falo isso. Eu falei, cara, quanto é que vai ter o dólar? Não importa. Por que importa? Não, porque eu tenho que pagar uma conta. Tá, mas quando tu comprou, quanto estava o dólar? Eu comprei quando estava 4. Quando estava 4, não, quando estava 5. Sabe esse dia que deu 5 reais? O cara comprou quando estava 5. Falei, por que tu não travou a 5?
Porque vai agora que cai pra 4,50, ele fala, né? Exatamente Tá isso. especulando. Especula, né? Esse é o problema. Aí agora tá 5,20, ele perdeu 20 centavos. Tá tudo bem. Por quê? Porque quando tinha que proteger, o custo de redear no Brasil não é caro. Entende? O problema é que as pessoas não entendem o instrumento e querem especular com o dólar. Uhum. Eu já tive clientes que ganharam muito dinheiro com especulação em dólar, né? Você coloca lá na tua planilha de custo, por exemplo, lá na hora de fazer a operação PETAX, mas é importante dizer, PETAX não tem nada a ver com cotação, tá? PETAX é taxa do mercado interbancário que o Banco Central apresenta 4 vezes por dia. Não tem nada a ver com cotação de dólar. Vocês não recebem prints dos clientes lá pegando a cotação de dólar no Google e mandando para vocês? Ó, a Petax tá diferente. Muito. Muitos ligam e falam assim, eu tô olhando aqui no Terra e o dólar tá tanto. Eu sou muito educado e falo, então liga lá no Terra e compra. Isso é foda. Entendeu? Porque isso é uma outra coisa, assim. A gente recebe Vocês alguns clientes querendo fechar pagar o Pagar o frete frete. no mesmo taxa do dólar da DI. Ele registrou. Então, tem gente que faz isso, tá? Printa a tela lá de um Terra da Vida, de um UOL e fala, cara, eu tô vendo aqui o dólar tá 5,20, por que tu tá me cobrando mais ou menos? Você liga lá no Terra e compra, então. Porque eu não sou uma ONG e eu tenho direito ao lucro, né? Eu acho que também é. Não, e outra coisa. E não é, Não, tem nada a ver, né? aquilo é taxa spot, não tem nada a ver. É? Porque não conhece o conceito da coisa. Mas é mais que isso, né? É engraçado, acontece vários casos muito engraçados, né? O cliente fala, cara, eu tô olhando aqui no Banco Central e o Petax tá 5,20. Cara, a tua taxa tá muito boa, tá abaixo do Petax. Uhum. Eu falei, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. O dia que eu tenho um treinamento gratuito, inclusive quem quiser um treinamento gratuito de câmbio, só pedir aqui no vídeo que a gente manda o link para vocês, que eu explico o que é mercado primário, o que é mercado secundário, o que não tem a ver uma coisa com a outra. É muito importante. E isso a gente faz de graça, porque, de novo, educação financeira tem que levar para as empresas. Quer ver uma coisa que acontece muito? Isso acontece contigo. Muitas vezes o cliente manda $20 mil para o exterior, chega lá $19.980. Porque o banco intermediário descontou $20, daí dá uma confusão. Ah, porque só daí sabe não, isso. tá. Não Então- embarca, não coleta carga por Então causa você de 20 que, doleta. Daí é você um que saco. fecha câmbio, olhe na linha 71A do Swift. Tem 3 letras que dizem tudo a respeito desse ponto. Vou mandar o link depois a gente explica. É uma definição simples na hora de fazer o pagamento, né? Tem 3 modalidades. Se você colocar na modalidade errada, vai descontar. Então tem que colocar na modalidade certa. Então, por isso que é o nosso trabalho fazer isso, né? A gente faz treinamento em company para as empresas. Então, para um dia que você até... Pô, Leandro, vem cá e treina a minha equipe de câmbio, toda a minha área financeira. Eu vou ficar 2 horas na tua empresa, nós vamos ler um contrato linha a linha, vamos ler um Swift linha a linha, vamos explicar a diferença de Petax, vamos explicar por que o dinheiro chega a menos ou não. Por quê? Porque esse é o nosso trabalho. Aquela história. Nosso produto é um commodity. Câmbio é um commodity. Sim. O que a gente faz para se diferenciar? Leva educação financeira, faz treinamento, faz operação estruturada, faz outros tipos de coisa. Então, voltando à questão do câmbio, acho que o câmbio vai subir, cair ou ficar igual, tô brincando. Mas acho que deve acabar o ano por volta de 5,30, pelo menos as expectativas, inclusive, do Banco Central através do relatório Focus. Então vai ficar bem estável, então. Cara, vai balançar. É. A ideia, vai Uma balançar. montanha-russa, mas... Isso, vai balançar e por isso da proteção, entende? Tá, mas a oscilação vai ser menor do que nos últimos anos, não? A gente teve um movimento maior agora, saiu dos 4 para 6 ali, mas por uma questão específica de pandemia, né? Uhum. Mas não tem uma agora oscilação tem- absurda, né? Porque, de novo, pô, aí tem guerra. Aí tem que. E se desemboca uma crise internacional, uma recessão internacional. Tá bem tenso o negócio lá pelo Por isso, pelo que eu tenho acompanhado. por isso que a gente fala, Felipe, proteção da moeda. A gente. Que é outro falando misturando os assuntos já. Seguro no Brasil, outro produto demonizado que é muito bom fazer. Proteger a moeda nada mais é que garantir que o preço que você definiu com o seu cliente, a sua margem está garantida. Se você fez um negócio com uma margem de 10%, você não quer perder essa margem, trave a moeda. Não vai custar caro. Né? Chame os especialistas. Esse é o nosso trabalho. Então, mais importante para nós do que quanto vai estar o dólar é saber se a pessoa está bem orientada com o planejamento e com a proteção da sua operação. Quando a gente está falando de uma operação pequena, $20 mil, cara, vai variar, vai matar a empresa? Não. Agora, quando você faz uma operação igual a gente faz com alguma frequência, né? Um câmbio de $1 milhão, um câmbio de $500 mil, e de novo, se a gente reduzir R$5 mil, poxa, já paga o salário de alguém no final do mês, né? Esse é o conceito do nosso trabalho. Muito bem. Quer dar alguma perspectiva também, Felipe? O que tu acha daqui para agosto? Como é que vai estar Brasilzão? Frete é $500. frete $500? O frete é determinado Determina pelos pelo armadores, mercado né? também, Igual claro. Igual o câmbio. O câmbio pelo Banco Central, ali, eu sei quem mais. Então não tem muito sobre expectativa ou perspectiva do frete. Agora ele está no movimento subindo, né? Ele está
increasing. Eu esqueço as palavras porque eu morei muito tempo nos Estados Unidos. Mentira. Ele está subindo o valor, então... mas é uma questão de oferta e demanda. Os armadores estão forçando agora essa elevação do valor do frete porque estava muito baixo. Tá. Então a gente não sabe até onde vai, porque daqui a pouco está em $2.000, $3.000, o mercado não suporta esse valor e acaba segurando. Então, sim. Teve um episódio até um tempo atrás que foi me dito que assim, um valor saudável de um China-Brasil é em torno de $2.000, $3.000 para o armador também ter lucro. E os importadores aceitam bem esses valores. $2.000, $3.000. Por mais que, e eu até entendo, é uma profissionalização dos importadores ou exportadores de ficar fazendo o tal do leilão, de decidir o frete porque ou a gente carga por diferença de $100, $150, $200. Ele está levando uma economia para a empresa dele e isso é aceitável, obviamente. Eu fico falando isso e ao mesmo tempo não tem congruência com o que eu falo, porque eu penso, quando a diferença de frete é só $100, eu penso, puta, por que não fecha comigo que a gente presta um serviço bom e etc. Mas é o pacote, né? Mas tem que ser um pacote. É que a gente está falando assim, é o pacote. Eu acho que, entrando um pouquinho na tua área, como o meu dia todo é com cliente importador, exportador, acho que tem que avaliar o pacote, né? Tem vezes que R$100 realmente faz diferença, mas tem vezes que o pacote é melhor do que os $100. É que o frete incide, né? Os impostos, ele incide sobre o preço da armazenagem, né? Então, assim... Claro, tem segmentos que não pesa tanto o frete. Tipo, quando eu trabalho na construção naval, cara, tem produto lá, o mercado é tão cara que eu já não tava nem aí pro valor do frete. Não, tipo, claro, faz a cotação e tal. Agora, tipo assim, tu vai trabalhar com commodity, cara, $100 às vezes pesa, sim, cara. Sim, não, mas assim, só que assim, é que é prostituído, né? É igual despacho. O cara vai fazer um despacho por R$200. Qual é a multa mínima de um despacho errado? R$15, né? É o mínimo do mínimo, além da armazenagem, né? Entendi. Só que assim, é também uma questão da postura do cliente, né? Uma coisa é um cliente falar assim, cara, o foda é que o meu produto é muito barato. Então, o que tu conseguir reduzir, legal. Beleza, o cara foi honesto contigo. Agora fica aquele cara te enchendo o saco. Bom, cara, baixa aí $50. Não, conseguiu outro desconto. Agora baixa mais $30. Pô, para de me encher o saco, velho. Tipo, só o tempo da cotação ali já deu prejuízo, né, cara? Então, eu vejo também que é uma questão de postura, né? Isso de novo, assim, né? Eu acho que a gente que tá dentro do comércio internacional, né? Todos nós, exceto o Guilherme, que tá mais na área. Mas tem que se informar sobre o comércio internacional, né? Então, investimento. Mas de alguma forma também tem conhecimento. Eu acho que a partir do momento, um pouco da prostituição do mercado é do cliente mesmo, é por conta do cliente. Sim, né? sim. O cliente faz com que esse leilão não seja saudável para os negócios. Porque se ele olhar preço e não olhar valor, óbvio que o preço sempre vai ser o mais importante. Ah, não, R$50 faz diferença, às vezes... Tá, e o atendimento? E se der problema? Entendeu? E se não embarcar? E o follow-up funciona? E prazo? Entende? Prazo. Porque, vocês sabem, um dia mais passou ali da armazenagem primária. Ou não, né? Então, assim, o dia que o cliente entender que tem um serviço por trás daquele preço, então boa parte é do mercado, mas boa parte é do próprio cliente. Então, pessoal, chegou até aqui com a gente, lembra de curtir, comenta qual que é a tua perspectiva para daqui 6 meses, mais ou menos, agosto de 2023. Deixa registrado aqui, aí lá na frente a gente vai relembrar vocês para conferir o que vocês falaram. Que aqui a gente fica especulando e tal, só pela brincadeira mesmo, então lá na frente nós vamos conferir. Lembre-se de curtir, comentar. Olha aqui na publicação do podcast, tem todas as redes sociais da Mauá, tem o site, tem um link para você entrar em contato com eles, para ter toda essa assessoria do que foi conversado aqui hoje, para você se proteger cambialmente. Para de especular, cara. Importação e exportação já é difícil bastante, já tem muita surpresa, você ter mais surpresa com o câmbio. Então aproveita e trabalha com o pessoal da Mauá também. E claro, dá uma oportunidade também para o Tax Shipping aqui, que veio aqui. Obrigado. Veio aqui também me ajudar, um grande amigo, eu sei que o trabalho dele é de qualidade. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado pelos amigos presentes, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau.